Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira, com quem nós vamos conversar agora. Pablo, você, não vou dizer que você é freguês do Presença, mas você tem uma certa recorrência aqui que permite a gente repassar uma agenda que é sempre oportuna para nós, até pelo tributo que eu presto à sua entidade, o Instituto, que eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento dele há literais 50 anos atrás, e era uma referência do pensamento da inteligência, né? Da inteligência capixaba na época. Até então não tínhamos entidades que se estava especificamente voltado para a formulação de um planejamento, exceto as tradicionais secretarias de planejamento, né? Então tudo nasce lá atrás com Estélio Dias, Arlindo Vilares, Antônio Carlos Medeiros, dos que eu me lembro. Orlando Calimã. Possivelmente, exatamente, ia lembrar. Orlando Calimã sempre teve muito gravitando em torno dessas grandes lances aqui do Espírito Santo. Orlando Calimã, um querido e admirado economista. E o Instituto ele tem experimentado assim, alternâncias de atividades, metas e objetivos, né? Como é que vocês estão hoje? Como é que está a agenda do Instituto hoje? Do que vocês se ocupam objetivamente hoje? Eustáquio, agradecer mais uma vez, como você falou aí, a recorrência, né? Perpassa décadas, né? Mais de 10 anos aí conversando com você. Você que é uma referência do jornalismo, da comunicação capixaba e brasileira. Além disso, um intelectual que valoriza a cultura e também o desenvolvimento daqui do Estado do Espírito Santo. E falar de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo é falar do Instituto Jones dos Santos Neves, que a gente chama que é a Casa da Inteligência e da Estratégia do Desenvolvimento Capixaba. Foi fundado lá em 1975 e completou 50 anos agora, o jubileu de ouro do Instituto Jones, em dezembro de 2025. E ainda a gente está em comemoração. Lançamos um livro, agora nós estamos aí reforçando o papel do Instituto para pensar o futuro do Estado do Espírito Santo e dos capixabas. Tivemos um protagonismo na elaboração do plano ES 500 anos, ou seja, um plano de longo prazo até 2035, quando o Estado do Espírito Santo vai completar 500 anos de colonização do solo espírito-santense. Esse trabalho do Instituto possibilitou a gente estruturar esse plano a várias mãos, com as metas, objetivos estratégicos para que o Espírito Santo chegue em 2035 como um Estado mais inovador, mais sustentável e mais resiliente. Eu, enquanto servidor público de carreira no Estado aí há 26 anos, estou lá no Instituto Jones há 16 anos, comecei a trabalhar muito cedo, né? Ainda novo aí na caminhada do serviço público. É uma honra estar lá no Instituto, onde passaram todos esses nomes que você falou e muitos outros. É uma obra coletiva, histórica, né? Atemporal, passa várias décadas essa colaboração e a gente espera que nos próximos 50 anos a gente tenha aí o nosso Instituto fortalecido, revigorado, inovando. Agora a gente está numa linha lá, Eustáquio, trabalhando, por exemplo, com inteligência artificial nas pesquisas. Primeiro, logo quando a gente assumiu a diretoria lá, a gente já vinha num processo, num trabalho lá no Instituto, de transformar a nossa produção em painéis dinâmicos. Hoje, com a era da informação, a era da tecnologia, a gente está trabalhando com data warehouse, grande bases de dados, né, integradas, big data, mineração de dados. E agora também a gente está aplicando a inteligência artificial, por exemplo, num trabalho que a gente tem lá com a CEDU, onde a gente pega as grandes bases de dados da educação nacional e estadual para analisar nota dos alunos, desempenho, frequência, a questão da pontualidade, histórico, características demográficas do aluno. Com essas bases de dados, a gente consegue fazer programação em R, que é uma linguagem de programação, e utilizar inteligência artificial para prever o aluno propenso a abandonar a escola. E a gente está com uma precisão no nosso modelo de 95%. Conseguir acertar aquele aluno que tem características, está faltando demais, muito faltoso, caiu o desempenho no ano passado, esse aluno pode abandonar. Durante o ano letivo, a gente entrega essas informações estratégicas para a CEDU, que utiliza o protocolo de busca ativa para reduzir o abandono no Estado do Espírito Santo. Ou seja, planejamento,
pesquisa, evidência científica e tecnologia para a gente melhorar a qualidade de vida da educação e de outras áreas, como, por exemplo, segurança pública. O Instituto ajudou a CESP a definir as áreas que estão instalados os totens de segurança na Grande Vitória, são 40 totens, as câmeras do cerco inteligente, que utiliza reconhecimento facial, são mais de 650 pessoas em 5 meses, 6 meses, presas, identificadas pela justiça, alcançadas pelas polícias, com reconhecimento facial desses equipamentos que estão instalados de maneira estratégica, de acordo com o mapa criminal, o mapa da mancha criminal. A geografia da violência. Geografia do crime, que o Instituto Jones desenvolve já há décadas em parceria com a CESP e com as polícias aqui do estado do Espírito Santo. Então hoje a gente está nesse estado da arte, avançando nas novas tecnologias, de acordo com a corrente schumpeteriana, o Joseph Schumpeter... Destrói para... A destruição criativa, né? E nessa onda, aí, nesses ciclos de inovação, hoje a humanidade está vivendo o 6º ciclo de inovação, que é puxado pelas tecnologias emergentes, a inteligência artificial, o uso de drones e outras tecnologias. E o serviço público, na gestão pública, não há espaço para achismo, não há espaço para improviso. A gente tem que utilizar essas tecnologias como ferramentas para qualificar as políticas públicas. Eu acho que a gente está precisando de um Pablo em cada secretaria de governo, então. Não, sério, porque você falou um dado interessante, não há espaço para isso. Mas nós temos uma questão no setor público que é um pouco refratária, que é a cultura, né? Sim, a gente tem que quebrar esse paradigma, né, do imobilismo, o paradigma aí da morosidade na gestão pública. Uma criança que está para abandonar a escola, se essa criança ela abandona a escola por diversos fatores e o Estado não faz nada, isso gera um problema de consequências sociais intergeracional. Vão ser gerações e gerações impactadas por conta desse abandono. Então é o futuro, a gente está falando do futuro dos capixabas. A gente não pode ficar parado, não pode ficar inerte, e hoje a gente tem tecnologia para ajudar a gente qualificar as políticas públicas. Ou seja, Pablo, na verdade, o que fazer, desde que haja inteligência e disposição, define-se, né? Define-se, formula-se um cenário. A questão hoje é resolver questões como, né? O Estado, por exemplo, num bolo tributário, ele ficou 25% da receita. Sim. Né? O Estado tem demandas, eu não sei, no Espírito Santo a gente não tem um elemento de avaliação para saber qual é o custo do Estado para a nossa sociedade local. Né? Ou seja, nós temos uma cultura, e, por exemplo, que tal a gente começar pensando em vocês formularem um padrão ou um índice de produtividade do funcionalismo público? Isso daí a gente tem trabalhos já desenvolvidos analisando essa questão até mesmo o próprio Pacto Federativo, né? A necessidade de uma revisão. É lá no município que acontecem as ações na educação, na segurança, que vão impactar na vida do cidadão. As pessoas vivem no município. Vivem. E o pior de tudo, Eustáquio, no município que a gente paga os nossos impostos. E isso não fica no município e nem o Estado vai para a União. E na hora de fazer os repasses, isso se perde e vira uma conta muito injusta, com muita injustiça social. Então, isso daí a gente tem essa noção, né? Hoje é inconcebível a gente falar de um país que existam ainda pessoas com super salários, né? Castas de servidores públicos privilegiados. Olha o caso da justiça, né? No Brasil, você tem um caso emblemático aqui no nosso estado, um juiz foi assassinado em 2003, um juiz, e o mandante do crime está quase prescrevendo o seu julgamento. São vários artifícios, né, que possibilitam aí uma decisão que deveria ser um exemplo, né, uma investigação célere com as provas, o devido processo legal também respeitando aí, né, mas a gente tem essa morosidade do Estado. Para algumas causas, a gente tem aí nossos representantes lá em Brasília, nas casas de leis, eles dão muita celeridade quando é para o interesse deles. Agora, para a melhoria do serviço público e uma resposta mais rápida para a população, a gente vê uma demora muito grande. No caso da criminalidade, né? Por que até hoje os nossos políticos em Brasília não colocaram em pauta de urgência, urgentíssima, a revisão do Código Penal brasileiro, que é da década de 40. O tipo de crime que acontecia na década de 40, claro, passou por alguns aprimoramentos e tudo, mas uma revisão
das leis penais brasileiras. 90 anos atrás. Isso aí, mudou muita coisa. Hoje, qual é o tipo de crime aí que está estourando no Brasil? Já vem estourando principalmente depois da pandemia. Crimes cibernéticos, estelionato, né? Aqui no estado, a gente tem aí um crescimento que acompanha a curva brasileira, crimes cibernéticos. E o que a gente vê os nossos representantes legislativos? Às vezes a gente cobra muito do executivo. A gente vê o executivo fazendo o papel dele e tudo, tem muito que melhorar ainda no executivo, mas a gente acaba escondendo as responsabilidades ou omitindo as responsabilidades de atores que deveriam priorizar uma maior produtividade no serviço público, uma melhor resposta para a população no legislativo e no judiciário. Eu lembro logo quando eu comecei no serviço público, lá na CESP, trabalhei 6 anos na Secretaria de Segurança Pública na estruturação da Gerência de Estatística e Análise Criminal. Esse negócio de dados é com você há muito tempo, né? Sim, lá na CESP trabalhei na equipe que estruturou o mapa do crime lá na CESP. Era uma linha de pesquisa, né, que a gente desenvolvia na UFS, tinha uma parceria e fui convidado para trabalhar na criação do CIODES, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social, e eu tenho grandes amigos na CESP, né, por conta desse período que eu fiquei lá de 9 anos. E aí, Eustáquio, eu lembro que a gente tinha base de dados e tinha os boletins de ocorrência. Acontecia um acidente, por exemplo, na Reta da Penha, na Champanhar, uma batida traseira de 2 carros, um acidente leve, né? Para acionar o seguro, aquelas pessoas precisavam do boletim de ocorrência. Na época não tinha ainda a delegacia online, não tinha o CIODES online. Eles iam na secretaria para pedir o boletim. Chegavam no nosso setor, como a gente já tinha base de dados estruturados, aí eu vim aqui solicitar o boletim de ocorrência, um choque, uma colisão em Vila Velha, em Vitória. A gente pegava o documento dele, ia no sistema, baixava o boletim e entregava para ele. A reação das pessoas era assim, 90% das pessoas que recebiam o boletim falavam, é só isso mesmo? Eu pensei que ia ter que voltar aqui várias vezes, ia ser burocrático. Nossa, vocês estão de parabéns pelo seu trabalho. Isso não pode ser exceção no serviço público, tem que ser a regra. É a mudança da cultura que você falou. É interessante como é que está estigmatizado o setor público brasileiro com essa noção da ineficiência, né? Sim. Então, quando aparece um trabalho desse, logo se ressalta. Isso, a população até se surpreende. Poxa, eu consegui resolver meu problema sem precisar protocolar, sem precisar voltar na secretaria, na prefeitura. Então, é isso que a gente tem que fazer. E hoje a gente vive um excelente momento, que é esse momento da era da informação, da tecnologia. Garante uma maior otimização de processos, entrega resultado para a população. Você mencionou algumas áreas onde vocês estão utilizando dados para poder formular diagnósticos, né? Nós tivemos um trabalho anterior que você mencionou aqui, que você já o trouxe aqui da outra vez, sobre essa geografia da violência. Sim. Né? Você tem agora essas mensurações. O PIB capixaba é aferido por vocês? É? O Instituto Jones faz o cálculo oficial do PIB do Estado do Espírito Santo, junto com outras instituições. Não são todos os estados que têm o cálculo do PIB. E a gente tem uma metodologia desenvolvida pelo Instituto, que é a estimativa do PIB trimestral. Então, imagina um gestor, tem estados hoje que não tem essa estimativa. O gestor, o governador desse estado, ele está olhando para a economia dele 2 anos atrás, em 2023. Ou seja, toda a decisão dele é baseada num certo dado... Defasagem de 2, 3 anos atrás. Uhum. E aqui no Instituto, a gente já há mais de 20 anos tem uma metodologia própria que possibilita, 15 anos mais ou menos, estimar o PIB para trazer um retrato mais próximo da nossa realidade. E é bem aferido esse valor. Então, o IBGE divulgou o dado do Brasil. O Brasil cresceu, foi na semana passada. Esse dado é em primeira mão, trazendo aqui para você também. O Brasil teve um crescimento de 2,3%. Na sexta-feira passada, a gente divulgou os dados do Espírito Santo. O crescimento do PIB do Espírito Santo foi de 3,9%, quase 4%, quase 2 vezes a média nacional. Com destaque, Eustáquio, para o crescimento do comércio e serviços, crescimento de 2,7%, responde aí por 65%, 64% da estrutura econômica capixaba, crescimento da agricultura e pecuária, um crescimento de mais de 11%, e aí o nosso cafezinho fazendo a diferença junto com outras culturas como cacau, mamão, pimenta do reino, gengibre. A agricultura está representando o quê? Uns 15% do PIB? Não, a nossa agricultura representa 6% do PIB. É mesmo? É, mas tem uma potência muito forte. E a indústria? A indústria é um caso à parte. Apresentou o maior crescimento entre os estados brasileiros em 2025, um crescimento de 5,7%.
E aí a gente tem vários projetos, investimentos que mostram que o Espírito Santo deve seguir com um crescimento econômico acima da média nacional. E o melhor de tudo, para a gente não ter aquela questão do modelo desenvolvimentista brasileiro da década de 50 e 70, primeiro vamos fazer o bolo econômico crescer para dividir. Só que a divisão não foi feita. E a gente enfrenta os problemas daquela época até hoje. Vamos dividir enquanto cresce, né? Isso aí. Hoje a gente está conseguindo dividir o bolo. Por quê? Estamos tendo crescimento acima da média nacional e a taxa de desemprego aqui no estado foi a segunda menor no Brasil, 2,4%, e a média nacional em 5,1%, a taxa de desemprego. É a menor taxa de desemprego nos últimos 40 anos no estado do Espírito Santo. Ou seja, estamos crescendo economicamente e também se desenvolvendo socialmente. A presença hoje é do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Pablo, você tá muito otimista com esses números que você mesmo está garimpando, né? Sim. A gente vem afirmando aí que o Estado do Espírito Santo hoje vive o seu melhor momento econômico e social dos últimos 40 anos. Eu não vou arriscar falar que é melhor do que do período do milagre econômico da década de 70, que a gente não tem séries históricas muito confiáveis para fazer essa análise, e o contexto era outro, né? Mas hoje a gente está conseguindo conciliar crescimento econômico, desenvolvimento social. Olha a violência, né, que a gente falava agora há pouco. Hoje o Espírito Santo, em 2025, alcançou a menor taxa de homicídios dos últimos 30 anos. 19 homicídios por 100 mil habitantes. Foram 796 homicídios em 2025, o menor número nos últimos 30 anos. 19 por 100 mil. 19 homicídios por 100 mil. A maior taxa foi em 2009, 58 homicídios por 100 mil habitantes. Era a segunda maior taxa de homicídios em 2009. A gente vivia uma crise do sistema prisional aqui, pedido de intervenção federal, denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos. E o Espírito Santo chegou, Eustáquio, a registrar mais de 2.000 homicídios em 2009. Se nada tivesse sido feito, essas ações conjugadas, integradas, o programa Estado Presente, né, a integração das polícias, hoje a gente poderia estar falando de um estado com mais de 3.000 homicídios. A gente está projetando, então, 800 homicídios pela população inteira. Isso aí. Se fizer a conversão. Isso aí. Menos de 1.000 pessoas morrendo, então. Menos de 1.000 pessoas. Lembrando que há 15 anos, 16 anos atrás, eram mais de 2.000 mortes aqui no estado. Veja bem, as caravelas na época delas, foram uma inovação tecnológica muito oportuna para a expansão da economia europeia, naquela relação com as colônias. Voar de balão também foi uma solução para o deslocamento em grande distância, quando os irmãos Wright lá e o Santos Dumont aqui não tinham pensado o aeroplano, né? Como é que você vê essa ancoragem da economia capixaba ainda em commodities? Ela vem passando por uma transformação, ainda é dependente, né? Ainda a gente tem aí a nossa base produtiva muito presa ao minério de ferro, ainda muito dependente, né, do minério de ferro, muito dependente do aço, dependente ainda das rochas ornamentais, o próprio café, petróleo e gás, que teve um crescimento aí bem significativo nos últimos 26 anos, né, de 2002 para 2012, a gente cresceu consideravelmente aí a participação do Espírito Santo na produção de petróleo. Mas a gente virou a chave. Em 2010, a gente começou a ver grandes projetos de produção de bens finais ancorados aqui no estado do Espírito Santo. Como, por exemplo, estaleiro em Aracruz. Tivemos também... Norte, lá em Linhares. Lá em Linhares, tivemos as fábricas, né, unidades produtivas de café, a própria Brametal, a WEG, a Marco Polo e a Agrale lá em São Mateus. Então, a gente está tendo um processo agora de diversificação da nossa base produtiva
lenta, mas relativa. Então, se olhar 15 anos atrás, a gente era muito mais dependente das commodities do que hoje em dia. E não tinha a quantidade de arranjos produtivos que estão chegando no estado. Ao ponto de agora, em 2026, ter sido anunciado a construção da GWM em Aracruz, na área do Parque Log, a ZPE, né, Zona de Processamento e Exportação de Aracruz, ali conectando o porto da Imetame, que esse ano começa a operar. Temos também ali Portocel, já com o projeto Portocel 2, e também o próprio estaleiro, né, que está ali naquela região. É um complexo portuário, uma plataforma logística ali estabelecida. A GWM, no final do ano passado, eu recebi aqui no Instituto o cônsul da China. E ele falou, Pablo, aqui no estado, os empresários japoneses, e estava ainda para fechar, né, o anúncio, governador Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraz. É uma montadora, né? A montadora de veículos híbridos e elétricos. Isso daí vai ajudar muito. O próprio cônsul falou que estava praticamente certo fechar, confirmou agora no início do ano, mas ele falou que já tem outras empresas chinesas olhando para o estado do Espírito Santo, já para trazer novos investimentos. Ele veio aqui para visitar a feira de café lá em Jaguaré e também a montadora de aeronaves, que a gente tem também aqui no estado em Jaguaré. Então, há 15 anos atrás, nada disso estava no território capixaba. E também, quando a gente fala das commodities, né, olhando a perspectiva industrial, o Espírito Santo hoje é o 5º estado com a economia mais industrializada, né? Mas a gente também tem que olhar, para além da indústria, o nosso setor de serviços. Os serviços especializados da logística no Espírito Santo está pocando. A quantidade de projetos de portos, terminais, portos secos. Se a gente olhar para Viana, o que era Viana 15 anos atrás? Pablo, mas não seria essa talvez a verdadeira vocação do Espírito Santo, até pela geolocalização? A história, né, a formação econômica do Estado é uma vocação. E fundamentalmente a localização, se você pensar no destino mais próximo de tudo, o deslocamento, o escoamento da Interlândia brasileira que fica no Cerrado, Sim. até por linha reta, Sim. sai por aqui. É isso aí, conecta. O Espírito Santo hoje é uma solução para o transporte e para a logística brasileira, a plataforma logística do Estado do Espírito Santo. É uma solução, o Brasil depende disso. A gente teve um evento recentemente do Plano ES 500 anos e teve um especialista em portos. Ele falou, gente, Santos não está dando conta de movimentar cargas. Eles estão levando, os empresários, né, do setor de comércio exterior estão levando para outros portos e o Espírito Santo está recebendo. A gente tem outros complexos portuários que estão chegando no seu limite. Aqui no estado do Espírito Santo a gente está em franca expansão. Porto da Imetame, Portocel, a questão das obras nas rodovias, que é um passivo histórico do governo federal. É um absurdo, em pleno século XXI, a BR-101 ainda não está totalmente duplicada. A BR-262, e aí a gente fala também, né, da diversificação da nossa base produtiva. Imagina como que estaria a economia do turismo naquela região de Domingos Martins, Venda Nova, a região do Caparaó, a região de montanhas aqui da Grande Vitória também, né? Se a BR-262 já tivesse duplicada, né? Então, a gente ainda tem entraves, tem desafios e a gente superando esses desafios, o Espírito Santo vai contribuir para diversificar mais sua base produtiva. Mas aí, conectando com a sua fala bem pertinente aí das tecnologias, o Espírito Santo não pode ficar de fora... De ser um Silício Valley. Isso aí. E a gente tem trabalhado aqui no estado, lá pelo Instituto Jones, a gente tem assento na Mobilização Capixaba pela Inovação, MCI, temos assento também na FAPES, o CCAF, que é o Conselho Administrativo da FAPES, e a gente está vendo o Espírito Santo passando por um fortalecimento do seu ecossistema da inovação. Há 10 anos atrás, a gente não tinha aqui no estado, 15 anos atrás, Findeslab, Cidade da Inovação, aí a importância do IFES, as incubadoras do IFES. Eu estava agora de manhã dando uma palestra lá no IFES de Guarapari, e lá tem uma incubadora e eles estão organizando junto com a prefeitura, setor produtivo lá também, um espaço, né, uma plataforma de inovação, a exemplo do que aconteceu na Serra. Lá tem o Alvo Serra, Inova Serra. Então a gente está vendo o Espírito Santo também se organizando, ao ponto de, temos aqui também um ativo que eu não posso deixar de falar, uma das incubadoras mais antigas do Brasil, a Tec Vitória, da década de 90, quando poucas pessoas falavam de inovação, tecnologia. O conceito de incubadora era extremamente avançado na época, Importante. Né? O Hub ES+, uma parceria do governo do estado junto com o Sebrae, ali na Praça Costa Pereira. Esse é um ponto importante também.
a popularização da ciência, tecnologia e inovação. Hoje a gente já tem empresas do Espírito Santo que ganharam o mundo. PicPay, a Wine e outras empresas que estão aí nessa fronteira da economia criativa, da tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para diversificar a nossa base produtiva. Tem um caminho longo para seguir, mas essas sementes estão sendo plantadas e bem plantadas aqui no estado. A minha tese bem pessoal, Pablo, é o seguinte, que a gente amargou uma crônica maldição, que foi o nosso ostracismo histórico. Sim. E esse ostracismo revela-se uma bênção agora na medida em que nós somos o novo que se mostra ao Brasil. Isso aí. Concorda? É uma joia Que está sendo lapidada e apresentada agora. Apresentada, onde muitos estados tiveram desgastes, né? A decadência mesmo, degradação. Foram arranhadas as imagens desses estados. A gente vê o Espírito Santo hoje, por Emergir exemplo. como novo. Isso aí, é um estado que tem as contas públicas equilibradas. O governador tem brincado que está desafiando o estado do Espírito Santo está desafiando a matemática de Aristóteles, né? Porque o Espírito Santo é o estado que tem a menor dívida da federação, tem a maior poupança e é o estado que realiza o maior investimento do Brasil. 20% da receita no estado é investimento. Quase 5 bilhões de investimento agora em 2025. E a gente vê estados aí ricos, estados com histórico aí de formação, como Rio de Janeiro, que não consegue fechar suas contas. Está em recuperação fiscal, ajuda do governo federal e tudo. Então, isso sem falar de outros problemas desses estados. O Espírito Santo hoje é uma joia aí que está sendo lapidada e está sendo descoberto por muita gente. Quero agradecer muito, Pablo, a sua presença aqui e o alento que você traz para nós em termos da esperança, né? Enquanto tem esperança, tem futuro. Isso. Todos nós, certamente, vamos querer viver nesse Espírito Santo. A gente tem essa esperança que essa joia do Espírito Santo se consolide como Estado-luz no Brasil. A presença hoje do diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.